Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as aulas em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do Desenhando Direito e hoje eu vou falar com vocês sobre o procedimento penal. Olha que bacana, nessa aula aqui a gente vai dar uma olhadinha em como que funciona cada uma das etapas do procedimento penal. É uma aula um pouco mais prática, certo? Ela não é uma aula muito teórica assim, que eu quero te mostrar é como é que funciona cada uma das etapas do processo penal, porque se você entender como o processo penal funciona, eu tenho certeza que todo o resto vai ficar mais fácil para você. E esse vídeo aqui eu vou fazer em parceria com o Dr. José de Andrade, que é juiz de direito aqui em Campo Grande também, e ele tem desenvolvido um trabalho muito legal, que é o Audiências Online. E eu vou fazer esse vídeo até para ele colocar dentro da plataforma dele. E como é que funciona esse Audiências Online? Ele é um projeto, então, ó, tá aqui o site, se você quiser entrar, que é o www.audienciasonline.com.br. É um projeto gratuito, eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. E nesse projeto, você pode ver audiências reais que foram filmadas, que realmente existiram. Você pode ter acesso às peças processuais de cada um desses processos que estão ocorrendo naquela audiência. E aí pode ser um processo criminal, pode ser um processo civil, pode ser até tribunal do júri. Eu mesmo fiz um júri e tem lá dentro para você assistir. E no final, o que eu achei muito bacana, você pode emitir um certificado para comprovar lá na sua faculdade que você assistiu essa audiência. Então, em vez de você ter que ir no fórum para assistir uma audiência, às vezes você está sem tempo, você pode entrar aqui no programa Audiências Online e assistir de maneira virtual, ter até um aprendizado muito melhor do que ir lá no fórum, e aí emitir o certificado e apresentar na sua faculdade e contar esse tempo como horas aula. Bem bacana esse projeto aqui, né? Bom, então vamos começar a falar sobre o procedimento penal, sobre o processo penal. Começa tudo com um fato, né? O sujeito vai lá e comete algum fato criminal, vamos falar um homicídio, ou um furto, ou uma lesão, uma ameaça, qualquer fato criminal acontece. Esse fato ele tem que chegar ao conhecimento da autoridade policial, senão ele vai parar por aqui e não vai ter uma investigação, obviamente. Uma vez que ele chegue ao conhecimento da autoridade policial, ela vai abrir um inquérito, tá? E eu não vou falar aqui de procedimento do juizado, vou dar só algumas pitadinhas de juizado, tá? Mas basicamente ele começa com um inquérito. E aí que se inicia o processo penal. A gente pode falar sobre o TCO, que eu já coloquei até um xizinho aqui, porque eu não vou falar muito sobre isso, que é no juizado. No juizado não é feito um inquérito, é feito um termo circunstanciado de ocorrência. É um pouquinho diferente, mas em tese é a mesma ordem, tá? É feito então esse TCO se for juizado. Agora, se não for um juizado, se for um inquérito mesmo, ele vai começar de duas formas. Ou através de um flagrante, ou através de uma portaria, ok? E aí vem a investigação do policial, e do delegado de polícia e de toda a autoridade policial aqui, e depois o relatório. Dentro dessa investigação policial, que é o inquérito policial propriamente dito, existem várias etapas também, tá? O delegado pode ouvir sujeitos, aprender coisas e assim por diante. Se você quiser ter uma aula completa sobre inquérito policial, a professora Ana gravou aqui por Desenhando Direito toda a parte de inquérito policial explicando tudo sobre isso. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Você vai lá e dá uma olhada. Como eu disse, o intuito dessa aula aqui é te mostrar a sequência do procedimento penal para que você possa entender. Então, começa com um fato e aí é instaurado o inquérito, que pode acontecer por causa de um flagrante ou de uma portaria. E isso também pode acontecer através de uma denúncia do povo, de um requerimento de alguém, que mande isso para o delegado e ele vai instaurar uma portaria e vai começar ali então o inquérito. Feita a investigação e relatório, este processo ele vai para denúncia, certo? E antes disso, deixa eu só te falar uma coisa. Se o cara for preso aqui em flagrante, hoje em dia existe um novo ato. E que novo ato é esse? É a audiência de custódia, certo? Até vou colocar aqui para complementar a aula. Essa audiência de custódia, qual que é o objetivo final dela? O que, que ela visa? O que, que ela quer? Ela quer fazer uma simples coisa nessa audiência de custódia. Ver se o réu sofreu alguma agressão policial. Então, ver agressões policiais. Essa é uma das coisas que pode acontecer. E a segunda coisa que pode acontecer aqui é ver a necessidade da prisão do réu. Necessidade da prisão. Essas são essas duas coisas que vão ser olhadas na audiência de custódia. Aqui não é feito prova, não é apresentado documentos, não é feito nada disso. O juiz ele apenas vai olhar se houve alguma agressão policial e se aquela prisão é necessária. Ele vai checar a prisão que foi feita, certo? Bom, só complementando aqui então essa parte do flagrante. Vou até deixar aberto aqui, se você quiser ver, que tem audiência de custódia logo depois do flagrante. E ela acontece, vamos por aqui, ó, no finalzinho. Ela acontece 24 horas depois, 24 horas depois do flagrante ter sido finalizado.
Uma outra observação, tem alguns tribunais, isso aqui não é uma regra, não está em lei, tá? Tem alguns tribunais que eles usam, por exemplo, no primeiro dia útil, assim por diante. Mas a ideia é que seja feito em até 24 horas depois da prisão em flagrante. Bom, então surge uma denúncia. A denúncia aqui, ela vai ter um pedido de diligência, e aí o processo vai parar aqui, ele não vai continuar. O promotor vai pegar o inquérito policial que chegou para ele e vai mandar de volta para o delegado, falando, olha, delegado, eu preciso que você ouça ainda essa pessoa, preciso que você vá atrás dessa diligência. O promotor pode fazer isso. Ou então ele pode pedir para arquivar aquele processo. Ele entende que esse inquérito aqui, ele não tenha muita base, por exemplo, não tinha provas, e aí ele pede para arquivar essa denúncia. No momento do arquivamento, isso aqui vai para o juiz, e o juiz pode aplicar aquele artigo 28, o famoso artigo 28, que vai remeter, então, esse processo para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele fale, olha, realmente é caso de denúncia ou não, ou então concordar com o arquivamento e arquivar o processo de vez. Ou ele pode oferecer denúncia, que aqui é o que nos interessa, tá? O oferecimento dessa denúncia, como é que vai funcionar isso? Bom, para oferecer essa denúncia, o promotor precisa ter certeza da materialidade, isso é muito importante, ele não pode ter dúvida de que aquele crime ocorreu, isso que é a materialidade. Se aquele crime ocorreu, se aquele crime existiu, isso tem que estar certo, isso tem que estar provado. Então vamos supor, num crime de homicídio, ele tem que ter certeza de que aquela pessoa foi morta. Não é que precisa exatamente do corpo, como você tem aquele caso da Lídia Samúdio, mas como se fosse isso, como se você precisasse do corpo, ou então de uma prova sem dúvidas de que aquele crime realmente existiu, que ele ocorreu. E quanto à autoria, ele só precisa ter indícios suficientes. Ele não precisa ter certeza da autoria, até porque essa autoria ela vai ser provada no decorrer da ação. Então são esses dois requisitos: a certeza de que um crime ocorreu e embaixo um indício suficiente de autoria, um possível autor daquele crime. É isso que ele precisa para fazer a denúncia. Uma vez feita a denúncia, inicia-se aqui então a ação penal propriamente dita. E dentro aqui da ação penal, o juiz vai fazer o recebimento dessa denúncia. Ele vai falar assim, olha, a denúncia está ok. Ou então, essa denúncia ela não está ok, precisa ser mudada, eu não vou aceitar ela, eu não aceito essa denúncia, isso que você denunciou não é crime. E aí ele vai fazer a rejeição daquela denúncia, que é o segundo ato. Ele pode não receber essa denúncia, ou seja, ele pode rejeitar essa denúncia aqui. Então, começada a ação penal, se o juiz receber a denúncia, que é o interessante para a gente, porque a gente está estudando como funciona o procedimento penal, o processo penal, o processo vai ter prosseguimento. Se ele não receber ou rejeitar, o que o promotor pode fazer é um rese. Ele pode fazer um recurso em sentido estrito para que essa ação seja, então, iniciada, seja recebida pelo juiz. Mas aqui o que ele pode fazer é não receber e rejeitar isso. Uma vez recebida essa denúncia, o juiz vai ordenar que o réu seja citado. Olha que bacana. E aí ele vai mandar uma carta para o réu, ou então um oficial de justiça ir lá, encontrar esse réu e entregar para ele o teor dessa denúncia que foi feita aqui atrás. Ele vai tirar uma cópia dessa denúncia e vai entregar para o réu. E no momento que o réu receber isso, e aqui ele precisa estar presente, tá? Não pode ser uma citação por edital. Pode ser uma citação por hora certa, se o réu estiver se escondendo, mas não pode ser uma citação por edital. Então ele tem que achar o réu, tem que ser alguma das figuras de citação válida, tá? Ele tem que encontrar aquele cara e entregar para ele então a denúncia, para ele ter ciência do que ele está sendo acusado. E a partir do momento que essa denúncia que essa citação, desculpe, o mandado da citação for juntado no processo, o réu tem 10 dias para oferecer, então, a sua primeira defesa, chamada de defesa prévia ou defesa preliminar. É a primeira defesa que acontece dentro do processo. Então, ele vai ter 10 dias para que ele possa oferecer essa defesa. Se ele não oferecer, o que pode acontecer? O juiz vai nomear defensor para oferecer essa defesa em 10 dias. Então, se passado 10 dias da citação do réu, ele não faz nada. Ele não procura defensoria pública e também não procura um advogado particular e ele não apresenta nenhuma defesa. O que o juiz vai fazer? Ele vai constatar isso dentro do processo e vai nomear um defensor público para fazer isso em até 10 dias. E aí o defensor vai oferecer essa defesa prévia, mesmo sem ter contato com esse réu. Por que isso acontece, pessoal? Porque ninguém pode ficar sem defesa dentro de um procedimento penal. Então, pelo menos a defesa técnica, que é olhar se os procedimentos estão corretos, se tudo que foi feito até ali está correto, da visão do réu, isso precisa existir. Bom, vamos lá. Feito então a defesa prévia ou defesa preliminar, nós podemos fazer o que aqui dentro? Nós podemos arguir preliminares, ou seja, tudo aquilo que pode estar errado e pode gerar uma nulidade dentro do processo. Pode ser alegado tudo o que tiver de interesse à defesa do réu. Qualquer matéria que você quiser levantar, você pode levantar aqui na defesa prévia. Você pode oferecer documentos de justificações e pode especificar as provas que você pretende produzir. Na verdade, pode não. Aqui é o momento que você deve fazer isso. Se você não especificar as provas que você pretende produzir dentro da defesa prévia ou preliminar, isso vai estar precluso. E o que é precluso? Vai ter acabado, amigo. Você dormiu, acabou. Não tem mais como você fazer isso depois, tá?
Até pode ser que futuramente, se você fizer um pedido para o juiz, olha, tem que ouvir essa pessoa aqui, ela é muito importante por causa disso, disso, daquilo, talvez o juiz pode ou não aceitar como testemunho de juízo. Mas aí é um talvez, certo? Não é uma certeza. A certeza que você tem que essa prova vai ser recebida e que ela vai ser considerada válida dentro do processo é quando você juntar ela aqui na defesa prévia ou preliminar. O melhor aqui que a gente faz é rolar testemunhas. Como é que funciona a defesa preliminar rapidamente? Normalmente, se você tiver alguma preliminar, você já fala aqui, e depois você vai direto para rolar testemunha. Você não fica adiantando muitas teses de mérito. O que são teses de mérito? Aquelas teses que vai falar, olha, ele é inocente por causa disso, disso, daquilo, ele não cometeu crime por causa disso, disso, daquilo. E por que a gente não costuma fazer isso na defesa prévia? Para não adiantar a sua defesa para o promotor, para ele não saber o que você vai fazer lá na sua alegação final, certo? Passado então aqui a defesa prévia ou preliminar, a gente chega na decisão. O que é essa decisão aqui, Rodrigo? Você está ficando louco? O processo acabou? Não, o processo não acabou. O juiz ele vai dar uma segunda decisão, exemplo do que ele fez aqui ó, no comecinho da ação penal, onde ele pode absolver sumariamente o acusado, é o artigo 397 do Código de Processo Penal. E o que seria absolver sumariamente o acusado? Vamos supor que aqui você tenha um elemento muito forte que você apresente na sua defesa preliminar, que seja o caso de uma absolvição sumária. Por exemplo, o juiz já reconheça logo de plano que aquele crime ali não existiu, que é um fato atípico. E isso foi o que você alegou, então ele vem aqui e absolve sumariamente o réu por conta disso. As escolhas do juiz estão lá no artigo 397, os motivos pelo qual ele pode absolver sumariamente. Ou ele pode também aqui receber a denúncia. Se ele receber a denúncia, e você está falando, peraí, mas ele já recebeu a denúncia, mas foi assim que o código trouxe. O código trouxe 2 recebimentos da denúncia. O primeiro, depois que o promotor oferece a denúncia, e o segundo, depois que o réu apresenta a defesa preliminar. Então a gente está aqui, ó, ele recebe novamente a denúncia. Na verdade, se receber a denúncia, falar assim, olha, o réu não vai ser absolvido sumariamente, então realmente o processo vai começar. O processo já começou, mas aqui ele tem como se fosse um segundo início. E nesse receber a denúncia, o ato mais importante do juiz é designar a audiência. E que audiência é essa? É a audiência de instrução e julgamento. A abreviação dela fica AIJ. Você vai ver isso muito na sua prática, no seu dia a dia, lá a AIJ escrito porque é audiência de instrução e julgamento. Então ele vai marcar uma data para que essa audiência aconteça. Ele vai então olhar a sua defesa preliminar, decidir se ele recebe ou não, se ele absolve ou não sumariamente o acusado, e se ele não absolver, ele vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Isso daqui é bem raro, tá? Ele acontece, mas é bem difícil o juiz absolver sumariamente nessa fase. Aí a gente chega na audiência de instrução e julgamento. E por que eu circulei assim? Porque esse aqui é um dos atos mais importantes do processo e é aqui, se você que está dentro do procedimento, da plataforma da audiências online, é isso aqui que te interessa também. É esse o momento que você está aí vendo a sua audiência dentro do portal da audiências online. É esse ato que você está assistindo aí o juiz fazer. Se for um júri, é um pouco diferente o procedimento. Aqui eu estou falando do procedimento comum, que não é o do juizado e também não é o do júri. Bom, essa audiência de instrução e julgamento, ela é una, ela tem que acontecer tudo em uma audiência só, essa é a regra, e ela tem que ser realizada num prazo máximo de 60 dias. Desse momento aqui, ó, dessa decisão, essa audiência tem que correr num prazo máximo de 60 dias. E eu já vou adiantar para os senhores que isso não ocorre, não é assim que funciona, tá? Mas a lei fala isso. E o Rodrigo vai perguntar assim o seguinte, Rodrigo, para que serve então essa lei se ninguém cumpre ela? Ela serve para o seguinte, se você tem um réu preso e essa audiência não é marcada nesse prazo de 60 dias, você pode fazer um habeas corpus, por exemplo, ou então um pedido de liberdade para o juiz, alegando justamente isso. Olha, juiz, não foi marcada a audiência para os próximos 60 dias, então eu quero que você libere o meu réu porque você descumpriu o prazo do processo penal. Isso pode ser um motivo de você fazer o seu pedido de soltura daquele réu. Como é que funciona então a audiência? Chegamos lá no dia da audiência. Primeiro vai ser ouvido o ofendido, que é a vítima aqui no caso. A gente vai colher a declaração de cada uma dessas vítimas, de cada um dos ofendidos. Esse é o primeiro ato da audiência. Depois a gente vai passar a fazer a inquirição daquelas testemunhas que foram arroladas, pela defesa aqui, nesse momento, da defesa prévia ou preliminar, ou então pelo promotor de justiça aqui na denúncia. São as fases em que a gente pode arrolar testemunha. Maravilha. A inquirição da testemunha ela acontece na seguinte ordem. Primeiro é feito pela acusação e depois ela é feita pela defesa, tá? E tem que ser nessa ordem. Se não for, pode dar nulidade do processo. A não ser que o advogado ou o defensor concorde com a inversão dessas testemunhas e justifique isso, ok? Depois vão vir os esclarecimentos do perito, isso se houver. Por exemplo, pessoal, faz 8 anos que eu sou defensor público e eu vi acho que 1 ou 2 vezes um esclarecimento de perito. Então isso é muito difícil de acontecer.
Acareações também é muito, muito, muito difícil de acontecer, mas essa é a ordem. Acontece o esclarecimento do perito, ou uma acareação, se for o caso, um reconhecimento de pessoas e coisas. Esse eu já vi com um pouquinho mais de frequência, mas também não é um fato comum. E, por fim, o interrogatório do acusado. Normalmente, na audiência que você fizer, que você for fazer, o que vai acontecer? Vai ter uma declaração da vítima, vai ser ouvidas as testemunhas e, por fim, vai ser ouvido o réu. Quando acabar essa produção de provas aqui, existe a fase chamada fase do 402. Aí você vai olhar o artigo 402, e aqui, como eu estou falando, até vou complementar, é do Código de Processo Penal, certo? Nessa fase do artigo 402, vão ocorrer as diligências, tá? O processo ele vai parar para ocorrer diligências. Mas como assim, Rodrigo, diligência? Eu posso pedir tudo aquilo que eu quiser? É uma segunda fase onde eu posso fazer prova? Não. São só diligências que foram originadas nessa audiência. E aí você pode estar se perguntando, mas como que alguma coisa vai ser originada na audiência? Simples. Vamos supor que uma testemunha aqui fale que existe uma outra testemunha, por exemplo, uma testemunha referida, que viu o que aconteceu nesse caso e que até então não tinha aparecido essa outra testemunha. Ou então que ela fala que existe um documento que pode provar uma foto, um vídeo, e que ela tem esse vídeo, e que até então ninguém sabia. Então, nessa fase aqui de diligência, você pode pedir para que o juiz determine o recolhimento desse vídeo, a juntada desse vídeo, ou então você mesmo fale, olha, eu vou buscar esse vídeo com a testemunha e vou juntar ele dentro desse processo. É para isso que serve a fase do 402, requerer diligências que foram originadas dentro dessa audiência. Por fim, acontece a alegação final. Não por fim, desculpa, mas o próximo ato é a alegação final. E você vai ter 20 minutos para falar, mais 10 minutos. Então você vai ter 30 minutos para poder fazer as suas alegações finais e, em regra, ela é oral. Primeiro, de novo, o MP faz a alegação final dele e depois a defesa faz a alegação dela. Você tem que estar preparado para fazer isso, uma alegação oral. Em algumas varas, acontece a alegação final ditada, que não é uma regra, nem está escrito em lugar nenhum, mas você vai ditando a sua alegação final e o escrevente vai escrevendo ela. Em alguns lugares, o juiz deixa você mesmo escrever a sua própria alegação final, e em alguns lugares ela é feita oral mesmo. Você pega o microfone e vai falando ali os seus 20 minutos sobre as matérias de defesa, e o promotor, obviamente, primeiro fala as matérias de acusação dele. Ou então ele pode pedir absolvição e assim por diante, tá? O MP vai fazer primeiro e depois a defesa faz. E por fim, o juiz prolata a sentença. Tudo isso era para acontecer no exato dia da audiência, não era para passar desse dia. Mas ocorre que o Código de Processo Penal trouxe esse artigo 403, parágrafo 3º, que ele fala o seguinte: considerada a complexidade do caso, ou então o número de acusados, o juiz pode conceder um prazo, vamos abrir aqui embaixo para você ver, o juiz pode conceder um prazo de até 5 dias sucessivamente, ou seja, primeiro MP e depois defesa, para apresentação de memoriais. E esses memoriais, eles vão ser escritos, tá? Opa, vamos lá. Escritos. São memoriais escritos. Então, o juiz ele pode conceder esses 5 dias sucessivos, primeiro MP, depois defesa, para apresentação de memoriais escritos. Esses memoriais são as alegações finais. São essas mesmas alegações finais aqui que vão acontecer por escrito no prazo sucessivo de 5 dias. Terá o prazo de 10 dias, então, o juiz para proferir a sentença depois desse prazo sucessivo de 5 dias. Muito cuidado aqui, porque eu já vi muito juiz abrindo prazo simultâneo, tá? Ó, o processo vai tanto para o MP quanto para a defesa em 5 dias apresentar alegações finais. Não pode. Assim que o promotor apresentar a alegação final dele, aí que tem que ser aberto o prazo para a defesa. E uma outra consideraçãozinha que eu queria fazer aqui com vocês é o seguinte: e se eu estourar esse prazo, o que acontece? Se eu passar desses 5 dias? Mesma consideração com relação àqueles 60 dias aqui iniciais da audiência, tá? O que pode ser feito é, se o prazo for estourado, você pode pedir para o juiz soltar o seu réu caso ele esteja preso, ok? Depois disso vem a sentença, que é o que já está ali embaixo. Pode ser feita no mesmo dia da audiência de instrução e julgamento ou depois, mas eu separei ela aqui para você poder entender. Nessa sentença, o réu pode ser absolvido ou pode haver uma condenação. E lembrando novamente, eu estou falando do procedimento comum e não do procedimento de júri. O procedimento de júri é um pouco diferente. Se ele for absolvido, não interessa muito aqui pra gente, porque o que a gente está explicando é o procedimento penal e eu quero que esse processo continue. Mas se ele for absolvido, o processo acaba aqui. E o juiz ele vai utilizar lá do artigo, acho que é 386, se eu não me engano, para poder colocar quais são as causas da absolvição. O que ele está falando para que aquele réu seja absolvido. Ele pode ser porque não foi provado o fato, porque não foi provado que o réu cometeu aquele crime, ou então porque foi provado que o réu não cometeu aquele crime, porque foi provado que o fato não existiu, e assim por diante. São várias causas que o juiz pode usar para absolver o réu. Mas ele também pode condenar o réu.
E, lógico, a sentença ela é muito mais complexa do que esses dois atos, existem várias coisas que o juiz pode fazer aqui dentro, mas essa aula já é grande, ela ia ficar maior ainda se eu tivesse que falar tudo da sentença. Mas vamos lá. O juiz condenou o réu, aplicou a pena dele, já fez tudo bonitinho, e aí começa a fase recursal. Na fase recursal, você vai fazer o teu recurso aqui, a defesa, ou então a acusação, também pode ser. Vamos supor que o réu seja absolvido. Eu falei que o processo ia parar, mas pode ser que ele não pare, porque pode ser que o promotor recorra, ou pode ser que a defesa recorra, tanto no caso de absolvição ou de condenação. Então, beleza, feito um recurso, este recurso ele vai ser endereçado para o Tribunal de Justiça. E a parte que não fez o recurso, ela vai apresentar as contrarrazões. Então vamos lá. Se o promotor recorrer, a defesa apresenta contrarrazões. E o que são essas contrarrazões? É você falar por que aquela sentença está certa e o promotor está errado. Se a defesa apresentar, é o promotor que vai fazer as contrarrazões. E se os dois apresentarem, os dois fazem contrarrazões da peça do outro. Por exemplo, se promotor e defensor apresentarem um recurso, o promotor e o defensor também vão apresentar contrarrazões, um do recurso do MP e o outro do recurso da defesa. Na fase recursal, o processo sobe para o Tribunal de Justiça do teu estado. Ele vai lá onde 3 juízes vão reanalisar aquela sentença, com base em tudo aquilo que você alegou dentro do teu recurso. E se você não estiver contente, perder, ou então ganhar, e o promotor não ficar contente e recorrer, o processo ele vai subir para o STJ ou para o STF, dependendo se a matéria for uma violação de lei estadual ou uma violação da Constituição ou de princípios, tá? Uma vai para o STJ, a outra vai para o STF. Você vai olhar se você vai fazer o recurso especial ou recurso extraordinário. A gente também tem toda uma aula sobre recurso lá dentro da plataforma do Desenhando Direito. Então, se você quiser, você pode ir lá e assistir as aulas de recurso que vai explicar para você a diferença disso tudo que eu estou te falando aqui. De uma apelação, de um rese, quando acontece um, quando acontece outro. Normalmente aqui vai acontecer uma apelação que vai vir aqui para a fase recursal. E depois disso, depois que o Tribunal de Justiça já falou, olha, foi isso mesmo que aconteceu, tem um outro ato aqui, deixa eu ver se eu até consigo colocar ele na sequência, que é o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Também vocês vão ver assim, ó, TIJ, tá? Isso aqui é uma abreviação que fica trânsito em julgado, TIJ. O que é o trânsito em julgado do processo? Quando acontece o trânsito em julgado, o processo acabou para essa fase recursal. Ele pode acontecer tanto depois do recurso ou antes. Se ninguém recorrer, o trânsito julgado vai acontecer aqui. E aí você não vai poder mais fazer recursos. E depois que você fez todos os recursos que você podia fazer, vai ocorrer o trânsito em julgado do processo. Ou seja, não pode mais ser discutida essa matéria que foi objeto dessa sentença aqui ou do acórdão do Tribunal de Justiça. Esse é o trânsito em julgado. É como se fosse um fim definitivo daquele processo. Óbvio, depois daqui pode haver uma revisão criminal, se surgir uma prova nova e assim por diante. Mas essa também é uma outra aula. Vamos continuar com a sequência de um processo comum. Vai chegar no final, que é a execução da pena. E aí o juiz vai ordenar que aquele réu comece a execução da sua pena, naquele regime que ele impôs na sentença ou que o tribunal falou no acordo. Pode ser o regime inicial fechado, pode ser um regime inicial semiaberto ou aberto. E aí ele vai começar a cumprir essa pena. E a pena aqui também, nessas fases, ela pode ser substituída, ou então ser cumprida um sursi e assim por diante. Mas o que te interessa é essa sequência aqui do processo. Bom, essa aula já está ficando bem grande, já passaram 23 minutos aqui que eu estou falando com vocês. Então eu vou encerrar por aqui, mas antes eu queria dizer o seguinte. Se você não conhece o Desenhando Direito e está aí na plataforma do Dr. José de Andrade, da Audiências Online, eu quero te convidar para conhecer o canal do Desenhando Direito. Clica aqui no link do YouTube que tem, que você vai lá no meu canal. E aí você vai ter diversas aulas de penal, parte geral, tem bastante aula também de penal, de processo penal, desculpa, e tem várias outras aulas para você curtir lá dentro, tá? Sempre que eu posso, eu faço. Eu vou dar uma afastada aqui só para poder falar com vocês de uma maneira geral como é que acontece aqui o processo, para a gente poder dar uma revisada rapidinho. Bom, eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo na mesma tela, se vai ficar muito pequeno para enxergar, mas vou tentar aqui, tá? Ó, o processo começa com um fato, passa pelo inquérito, e aí tem uma denúncia. Depois da denúncia começa a ação penal, onde o juiz recebe essa denúncia, e aí o réu é citado, apresenta sua defesa preliminar em 10 dias, o juiz decide se ele vai ser absolvido sumariamente ou marca a data da audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento acontece, todo mundo é ouvido, as partes fazem as alegações finais, ou então fazem depois por escrito, e o juiz profere a sentença, onde ele absolve ou condena o réu. Em qualquer um dos casos, se houver recurso, o processo vai para o Tribunal de Justiça. Em tendo recurso no Tribunal de Justiça, ele vai para o STJ ou STF. E, por fim, tem o trânsito em julgado desse processo e aí começa a execução de pena. Se o réu for absolvido, não vai ter essa fase final, obviamente, não vai ter a execução de pena. Pessoal, se você gostou então aqui do canal, dessa aula, dá o joinha aí, se inscreve aqui no canal, muito obrigado e até a nossa próxima aula,
onde a gente vai falar algum tema muito bacana dentro do direito penal. Valeu!